A Andressa Urach é calvinista? É porque ela disse que salvação não se perde. Aí, tá vendo, pastor? O que vocês calvinistas, com essas doutrinas diabólicas, geram? Então vamos lá. Vamos comentar isso aí. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Então vamos lá. Vamos comentar isso aqui. A Andressa Urach, ela é produtora de conteúdos adultos. E aí perguntaram para ela. Ela disse, né, que teve uma época aí em que se converteu. Se você morresse hoje, você tem certeza da sua salvação? E ela respondeu, sim, absoluta. Quando eu aceitei Jesus, ele me deu o presente da salvação. Ninguém perde a salvação porque ela é pela graça que foi dada e não por merecer. Deus não tira esse presente de ninguém. Essa frase aqui, né, ninguém perde a salvação. Essa primeira parte, calvinistas creem, mas ela é pela graça, ela foi dada não por merecer. Essa frase aqui qualquer cristão genuíno concorda. A primeira parte não, só os calvinistas. Mas a segunda é pela graça que foi dada e não por merecimento. Isso aqui todo mundo, qualquer cristão concorda. Quer dizer, qualquer evangélico decente concorda. Deus não tira presente de ninguém, tenho certeza absoluta que se morro hoje ou amanhã ou depois, quem me busca é Jesus. Mesmo sendo pecadora, porque a salvação não se perde. Os religiosos que aprisionam as pessoas colocando medo nelas. Mas a misericórdia de Deus não tem fim. Ele sonda o nosso coração e intenção. O importante no final, no juízo final, é ter Jesus e por aí vai. Então vamos lá, né? Vamos comentar sobre essa crença, né? A crença de que a salvação não se perde é muito conhecida como uma crença que faz parte de um ramo teológico do protestantismo, o calvinismo, que foi a origem, né? Com Lutero também, ele acreditava na mesma coisa. Arminianos, entretanto, eles creem que é possível perder a salvação. Mas vamos lá, deixa-me dar um passo atrás aqui, para aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu não sou nem calvinista, nem arminiano, eu sou apenas cristão. O ideal era mesmo que não houvesse as divisões, mas por conta do pecado, elas aconteceram e acontecem. Lá em Israel, por exemplo, o próprio Deus dividiu os reinos por conta do pecado de Salomão. Agora, essas pessoas, muitas vezes, elas se acham assim, não, eu estou acima de tudo, eu sou capaz e eu não preciso de ninguém, eu nunca fui influenciado por nenhuma teologia, eu tenho apenas a Bíblia. Mal sabem elas que elas foram sim influenciadas por teólogos que os influenciaram a ler a Bíblia com certos pressupostos. Vamos dar um exemplo. Qual é a relação entre Israel e igreja? Você vê distinção entre Israel e a igreja? Ou você acha que a igreja é o novo Israel de Deus? Boa parte da igreja evangélica hoje crê na primeira opção, que Deus tem dois povos, dois modos distintos de tratar. Ele trata Israel de um jeito e a igreja de outro. Tudo isso influencia e muito o modo que você vai interpretar o Antigo Testamento, como que você vai enxergar a questão do fim dos tempos. E, como eu disse, a maioria crê na primeira opção, que é chamada de dispensacionalismo. É uma teologia relativamente recente que influenciou boa parte das igrejas evangélicas atuais. Ou seja, então é bem provável que você seja dispensacionalista e nem saiba. Você tem uma abordagem dispensacionalista para ler o texto, você fala, isso aqui não, isso aqui é de Israel, não tem nada a ver comigo, e pronto. Mas de onde veio essa sua percepção sobre o que Israel significa, qual a relação de Israel conosco? Essa parte aqui eu não vou ler, porque isso aqui tem a ver com Israel. De onde veio? Veio de teólogos dispensacionalistas. Então, é inevitável, inúmeras abordagens que nós mesmos temos em relação ao texto são oriundas de percepções que estão nas igrejas, e nós estamos nessas igrejas e abraçamos essas percepções. E essas percepções vieram de teólogos. Ou seja, então, há vários, sim, pressupostos. Há várias bases sobre as quais você crê que estão nas igrejas de maneira tão natural que muitos nem percebem, mas estão ali e influenciam a sua maneira de interpretar a Bíblia. E é com essas bases recebidas de outros que você vai para o texto bíblico. Então vamos lá. Voltando aqui ao nosso tema da Andressa Urach, o calvinismo. Armínio e Calvino, eles foram homens que eles tiveram interpretações diferentes sobre o texto bíblico. Quando a gente fala principalmente das seitas, aquela grande característica das seitas é muito mais profundo do que isso aqui. Porque essas pessoas das seitas, elas dizem o seguinte, olha, nós temos uma nova revelação. Então aqui a briga, não que não seja importante o assunto, mas aqui o assunto não era esse, o tema não era isso. Não é que Calvino ou Armínio disseram, temos uma nova revelação, Deus falou comigo aqui, um anjo falou comigo. Não, eles interpretaram o texto.
Obviamente, um de maneira certa e o outro de maneira incorreta. Na interpretação calvinista, salvação não se perde. Um dos pontos centrais que nos diferencia, nós calvinistas, é que somos monergistas. Acreditamos que a salvação é um ato de Deus. Monergista que vem de mono. É o homem que crê, obviamente. Mas foi Deus quem o capacitou a crer, como Efésios 2,8 declara. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Diferentemente de Aquino, o grande mestre da Igreja Católica, que em sua Suma Teológica ele disse que a queda humana, ela não foi completa, ou restou uma luz natural e uma bondade natural no homem que o capacita a, por si mesmo, a entender, que o capacita por si mesmo a compreender as coisas espirituais e a crer. Nós calvinistas, entretanto, acreditamos que não restou nada de bom no homem, que o homem é depravado, o que a gente chama de depravação total. Como, por exemplo, Isaías 1,6 declara que da planta dos pés até a cabeça do israelita não tinha sobrado nada. Eles caíram a tal ponto que não sobrou nada de saudável neles. É a mesma descrição que Paulo faz e toda a Bíblia faz sobre o homem, que o homem caiu de uma maneira completa. Tudo no homem foi afetado. O coração humano é desesperadamente corrupto, disse Jeremias. Não há quem busque a Deus, afirma Paulo. O homem natural não pode entender o evangelho, disse Paulo em sua carta aos Coríntios. E por quê? Por conta desse estado profundo de corrupção. Se o homem não pode entender, como ele pode escolher? Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi, disse Jesus. Por quê? Porque se dependesse apenas da escolha humana, já que não há quem busque a Deus, ninguém escolheria, ninguém buscaria. Para nós, a salvação e a manutenção dela é um ato divino, Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus, Hebreus 12,2. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele não apenas plantou a semente, ele rega essa semente, ele cuida dessa semente. E é ele, Jesus, quem vai fazer com que essa semente cresça, cresça, cresça e essa fé bonita seja preservada, porque ele é autor, ou seja, o que começa, mas ele é o consumador, é ele que completa essa fé. Não somos salvos pelas obras, é o que a gente chama de justificação pela fé. E cremos então que a perda de salvação é uma espécie de justificação pelas obras, como explicou Martin Lloyd-Jones. Se eu perdi minha salvação hoje porque pequei, então ontem eu a tinha porque era bom. Então sim, nós cremos que salvação não se perde porque é um dom, como disse o apóstolo Paulo, e os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Agora, se cremos que Deus nos salvou, que a salvação, ele vai manter essa salvação, nós cremos que a salvação é muito mais do que um carimbo na testa. Salvo. A salvação é o poder do Espírito Santo entrando em nós, mudando a nossa natureza, o que nos impede de viver em pecado. Como diz João, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Jesus repreendeu pessoas que diziam confessá-lo como Senhor e que parece até faziam milagres, mas eram desobedientes. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres, e então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E Jesus continuou, vocês conhecem a árvore pelo fruto. A árvore se diz cristã, mas ela não produz fruto cristão, seria mais ou menos como um espinheiro, que dá espinho, obviamente, e que fica dizendo, não, mas eu sou uma figueira. Nunca se acha ali um figo, mas ele diz, não, eu sou uma figueira. Isso seria um absurdo. Portanto, a salvação tem um aspecto meramente jurídico, de sentença, em que Deus declara, não, vocês são justos. E no tribunal de Deus, essa sentença é declarada. Mas a salvação é também o Espírito Santo entrando em nós e mudando a nossa natureza, tirando o nosso coração de pedra e nos dando um de carne. É simplesmente uma ilustração para dizer, Deus fez de nós um novo ser. Portanto, a crença de que não perdemos salvação, de modo algum, é um incentivo ao pecado, porque a salvação é um ato soberano de Deus de nos mudar por dentro. E a Escritura declara que nós devemos examinar a nós mesmos. Se nós estamos vendo que estamos vivendo em pecado, nós então não nascemos de novo. Sendo assim, o que está havendo aqui no caso da Andressa é uma distorção da doutrina. Assim como Satanás distorceu a Bíblia. Sim, ele usou a Bíblia para tentar Jesus. Assim como os fariseus distorceram a Bíblia. Assim como falsos
pastores distorcem a Bíblia para enriquecimento próprio. Martin Lloyd-Jones disse que toda doutrina é perigosa. Isso não porque houvesse ou exista algum problema na doutrina bíblica, mas porque o homem é perigoso e ele tende a distorcer a verdade. Mesmo doutrinas pregadas de maneira correta, elas podem ser distorcidas. Então, eu espero de verdade que a Andressa encontre a salvação, pois a Escritura declara que os adúlteros, os mentirosos, ou seja, aqueles que vivem em pecado, eles não herdarão o reino dos céus. Claro, se alguém se ela um dia de fato se converteu, eu creio que ela vai voltar. Como o João disse ao explicar sobre pessoas que saíram da igreja e se tornaram verdadeiros anticristos, inimigos da fé. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Portanto, se você quiser saber mais sobre isso, sobre o calvinismo, eu tenho uma série aqui, assista, mas deixe seu comentário. Pode deixar seu comentário. Se você acha, não, calvinismo é que é uma heresia, pode escrever aqui. Se você acha, não, acho que o arminianismo é que é uma heresia, você pode comentar. Eu acredito que o problema é o arminianismo, é que o arminianismo é que é uma heresia, foi considerado assim lá no Sínodo de Dort, e eu concordo porque fere, acima de tudo, a ideia da justificação pela fé. Somos salvos por ele e ele mantém a nossa fé. Então, deixe seu comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.